Boa tarde, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje o professor está muito feliz, pois estamos juntinho para mais um encontro. Isso mesmo, eu e vocês aí de casa. Como vocês já sabem, eu sou o professor Pedro Machado e trabalho a disciplina de arte. Isso mesmo, aquela disciplina cheia de magia, cheia de cores, cheio de alegrias e muita diversão. Claro, na aula passada, na nossa primeira aula, nós já tivemos um encontro muito gostoso que nós estávamos trabalhando um tema. Quem que se lembra do tema que nós estávamos trabalhando? Isso mesmo, nós estávamos trabalhando sobre os elementos da arte visual, isso mesmo, os elementos que compõem a arte, que era ponto, linha e forma, né? Que nós aprendemos que diante dos elementos de arte como linha, ponto e forma, nós estamos entendendo que todo desenho e toda imagem obtém esses elementos. Tudo bem? Claro, antes de nós darmos continuidade à nossa aula, o professor Pedro vem aqui mais uma vez orientá-los sobre o nosso cuidado da nossa saúde, devido a este momento triste que estamos passando junto, que é sobre um vírus fortíssimo que está circulando pela sociedade, que é o Covid-19, conhecido mais como coronavírus. Isso mesmo. Infelizmente, esse vírus fortíssimo já teve muito sucesso, fazendo pessoas morrerem. Muitas pessoas ainda se encontram doentes em hospitais, né? Então, para que a minha saúde e a saúde de vocês possam estar protegidas, o professor vem aqui orientá-los mais uma vez. O uso do álcool em gel, o uso da máscara. Nós devemos lavar bastante a nossa mãozinha com bastante água e sabão, esfregar muito bem o pulso, lavar entre os dedos, lavar a nossa unha, que assim então a nossa mãozinha, a nossa saúde estará totalmente protegida desse vírus. E claro, eu não quero ficar doente e o professor também não quer que vocês e ninguém da família fique doente. Por isso, vamos nos proteger usando a máscara, que é o essencial para a nossa saúde, lavando muito bem a nossa mão com bastante água e sabão, tudo bem? E claro, usando o álcool em gel. Ok, então? Combinado? Então vem com o professor e vamos dar continuidade a mais uma aula dessa semana, que nós estamos falando sobre os elementos da linguagem visual, linha, ponto e forma. Na aula passada, como o professor já veio falar, ele estava trabalhando com vocês sobre todos os elementos da linguagem visual, que são linha, ponto e forma. E na aula passada, vocês já sabem que todo desenho e toda imagem necessita e devem ter linhas, formas e ponto. É através desses três elementos, linha, ponto e forma, que nós conseguimos desenvolver e criar desenhos, imagens, para que possamos pintar. Então hoje o professor vai dar continuidade a um elemento desses. Qual será? Isso mesmo. Hoje nós iremos falar sobre um elemento da linguagem visual, que é o ponto, né? Pois o ponto, ele está dentro da arte. Ele é um componente da linguagem visual. Como vocês sabem, linha, forma e ponto. E hoje nós vamos falar sobre o ponto, tudo bem? Então, o que será que vem a ser o ponto? O que é um ponto? Vocês já se perguntaram assim? O que é um ponto? Então, o ponto é o elemento mais simples da linguagem visual. Isso mesmo. Entre a forma, a linha e o ponto é um dos elementos mais simples que existe. Quando imaginamos um ponto, normalmente pensamos nele como um pequeno círculo, né? Então, quando nós falamos assim, um ponto, nós imaginamos o quê? Um círculo pretinho, não é? Toda vez que nós vamos falar em um ponto, coloca um ponto no texto.
Ah, nossa, vamos fazer o olhinho do cachorro com ponto. Então nós automaticamente imaginamos assim, ah, é um círculozinho preto, correto? E o ponto, além dele ser um pequeno círculo preto, é um elemento pequeno que, se compararmos com o restante da imagem, é o menor de todos os elementos da linguagem visual. No entanto, com ele construímos imagens, isso mesmo. Por mais que o ponto, pessoal, seja um dos elementos da linguagem visual mais simples, nós conseguimos produzir imagens com ele sim. O ponto ele é muito importante para que nós conseguimos produzir um desenho, para que nós possamos conseguir transformar em uma imagem. Então isso fica muito bacana na nossa produção artística. E se o ponto estivesse unido a outro ponto, e este ponto a outro ponto, e assim sucessivamente, né, dando continuidade um ponto sobre outro ponto, um ponto sobre outro ponto, nós viríamos, seria uma linha. Porque, por exemplo, se o professor colocar um ponto atrás do outro no chão, um ponto atrás do outro, nós teríamos uma linha horizontal feito de ponto, certo? Isso mesmo. E se eu fizesse um ponto em cima descendo, um ponto subindo e descendo, nós teríamos uma linha quebrada formada por ponto. Isso mesmo. Então o ponto, por mais que ele é um círculo preto, né? Por mais que ele seja um elemento pequenino na linguagem visual, no meio da arte, nós devemos lembrar que o ponto, se fizermos vários pontos um atrás do outro, conseguimos obter linhas. E se nós conseguimos obter as linhas, lógico que nós iremos conseguir fazer o quê? Um desenho, uma imagem muito linda para nossas atividades. Tudo bem, então? Então, pessoal, a nossa atividadezinha de hoje, né? O nosso conteúdo de hoje é sobre realmente o ponto, né? O que vem a ser o ponto? Então, o ponto, ele faz parte de um dos elementos da linguagem visual, né? Ele faz parte de um dos elementos que compõem a arte diante do mundo e da disciplina artística, que ele é um dos elementos mais pequenos que existe. Que quando nós falamos em ponto, logo nós imaginamos então um círculo pequeno, preto, na nossa atividade, no nosso mundo artístico. Porém, o ponto, ele se faz presente na nossa vida, pois em todo desenho, em toda imagem existe um ponto. E claro, se nós conseguimos colocar vários pontos um atrás do outro, nós conseguimos transformá-los em linhas. Olha que bacana, em linhas. Fazer linhas com ponto, né? Vamos fazer uma linha de cima para baixo, colocando vários pontinhos um atrás do outro. Nós teríamos uma linha, isso mesmo. Colocamos vários pontinhos um atrás do outro no chão. Nós também teríamos uma linha horizontal. Isso é muito interessante, não é? Então hoje, vamos ver qual que é a nossa atividade. Diante das informações dadas pelo professor, que sou eu, sobre os elementos de arte visual, que é o ponto, então, diante do elemento de arte visual, que é o ponto, o que o professor trouxe para vocês? Vocês terão que produzir um desenho utilizando só ponto. Vocês terão que fazer um desenho, qualquer desenho, mas só utilizando o ponto, isso mesmo. Nós não vamos fazer mais nada, só com pontos, vários pontos. Nós iremos então utilizar da nossa imaginação para criar um desenho de qualquer gosto seu. Então, por exemplo, eu quero fazer uma flor. Então eu vou fazer uma flor com vários pontos. Vários pontinhos eu vou transformar uma flor, né? Vou fazer as pétalas, vou fazer o miolo, a folha com ponto. Não vou usar linha, né? Não vou usar forma, só com pontinho. Quero fazer um sol. Então eu vou fazer o sol tudo com ponto, né? Só ponto. Vamos ver quais são os desenhos que vocês irão conseguir criar utilizando ponto. Claro que o professor tem certeza que vocês irão utilizar toda a sua criatividade. O professor
quer que vocês utilizem todas as cores que vocês conseguirem. Com lápis de cor, canetinha, giz de cera, tudo. Tudo que vocês conseguirem fazer com ponto através de cores também para pintar, o professor quer ver a imaginação e a criatividade de vocês. Isso mesmo. Então vamos utilizar e produzir nossos desenhos com ponto, utilizando vários pontos. Pode fazer uma grama com ponto, né? Fazer uma árvore cheia de pontinhos, utilizando só os pontos. E claro, por fim, podemos colorir e dar resultado à nossa imagem. Tudo bem, então? Claro, pessoal, lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a escola. O professor estará totalmente disponível para ajudar vocês com tudo. Tranquilo? Então, todo ponto que vocês forem fazer, o professor estará aqui para ajudar vocês na atividade. Não tenham dúvidas. Qualquer dúvida, entre em contato. Claro, para que nossa atividade possa ter um grande resultado e um grande capricho, é necessário que vocês possam estar fazendo em um lugar com bastante iluminação, com muito silêncio, para que nós possamos então ter um resultado ótimo na nossa atividade. Tudo bem então? Então a nossa aula hoje foi sobre o ponto, né? O que é o ponto? O ponto é um dos elementos da linguagem visual, que ele vem junto com a linha e com a forma, porém, toda vez que falamos em ponto, imaginamos então um círculo preto, né? Ponto. Já vem na minha cabeça, um círculo preto. Que nós conseguimos fazer desenhos só com ponto sim. Só utilizarmos vários pontos junto, nós iremos dar formas em qualquer desenho. E o professor quer ver a criatividade de vocês. Tudo bem então? Então hoje a nossa atividade é essa. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um forte abraço no coração de vocês. Até a nossa próxima aula e um beijão, fique com Deus e tchau, tchau.